Imagine que eu lhe conte uma história onde as variações solares têm um impacto profundo e abrangente em sua vida. Pode soar como se eu estivesse migrando da ciência sólida da astronomia para as nebulosas previsões da astrologia. Há, sem dúvida, inúmeros entusiastas que defendem a ideia de que os segredos do futuro podem ser desvendados através do estudo das estrelas e planetas. Embora essa não seja uma perspectiva que eu normalmente abrace neste canal, o meu foco costuma recair sobre a estonteante magnificência do cosmos e as leis fundamentais que esclarecem sua existência. No entanto, ocasionalmente, até as mais inacreditáveis lendas escondem um fragmento de realidade. Assim, me aventuro brevemente no papel de um oráculo. Não sou um astrólogo, mas ousarei prever que as condições atuais do Sol poderão, nos próximos anos, aumentar sua susceptibilidade a desafios de saúde, provocar falhas tecnológicas, resultar em um clima mais quente com escassez de nuvens, e talvez até influenciar sua vida de outras maneiras inesperadas. E como posso afirmar tais previsões? A resposta reside na fascinante realidade de que o Sol, essa imensa esfera incandescente no céu, transcende seu papel como mera fonte de energia. A pesquisa recente está revelando que os ciclos solares de 11 anos podem atuar como um marcador rítmico para a dinâmica da vida em nosso planeta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Neste episódio, vamos explorar os ciclos solares. Especificamente, meu objetivo é demonstrar de que maneira os ciclos do Sol já estão moldando os caminhos da sua vida. Não é nenhuma novidade que o Sol desempenha um papel fundamental para a existência na Terra. Em muitos sentidos, ele pode ser considerado a força motriz por trás da vida. Todos os seres vivos na Terra necessitam de energia para sobreviver, e o Sol é frequentemente a fonte dessa energia. Ele fornece luz para as plantas, que são a base da alimentação para os herbívoros, que por sua vez alimentam os carnívoros, configurando toda a cadeia alimentar. É um desafio encontrar algo na Terra que não dependa do nosso Sol. Contudo, além de ser essa fonte vital de energia, é comum pensar no Sol como um ente constante e imutável. Observamos seu nascer e pôr, mas raramente percebemos qualquer alteração significativa nele. No entanto, essa é uma percepção equivocada. O Sol está em constante transformação. Com o avanço científico e a capacidade de proteger nossos olhos de seu brilho intenso, tornou-se viável estudar a superfície solar. E já em 1610, foi evidenciado que o Sol é um oceano turbulento e dinâmico de plasma, muitas vezes indomável. Apesar da intensa força gravitacional que o mantém unido, as reações nucleares que ocorrem em seu núcleo são tão quentes, atingindo 15 milhões de graus Celsius no centro, que bolhas de plasma surgem e explodem em sua superfície, resultando em erupções solares que irrompem em todas as direções. Manchas solares, manchas escuras na superfície do Sol preenchidas com intensos campos magnéticos e que podem ter entre 1.600 e 160 mil quilômetros de largura, se formam, se deslocam e desaparecem. Ejeções de massa coronal, CMES, explodem da coroa solar, a zona atmosférica acima do Sol que é estranhamente 200 vezes mais quente do que sua superfície. É difícil encontrar um lugar no sistema solar tão ativo quanto o Sol. O que muitas pessoas não percebem é que essa atividade aumenta e diminui. O Sol opera em um ciclo de 11 anos que alterna entre um período de baixa atividade, mínimo solar, e um nível muito mais alto, máximo solar, e volta novamente. Manchas solares, erupções solares e CMS se tornam mais comuns durante o máximo solar. Você tem 50 vezes mais chances de ver uma erupção solar durante o máximo solar em comparação com o mínimo solar do Sol, e grandes CMS passam a ocorrer várias vezes em um único dia. Isso é conhecido como ciclo de Schwab. Curiosamente, isso representa metade de um ciclo maior conhecido como ciclo de Halley, que mapeia as mudanças na polaridade magnética do Sol. Uma vez a cada ciclo de Schwab, a cada 11 anos, os polos magnéticos norte e sul do Sol trocam de lugar. A cada novo ciclo de Schwab, os polos magnéticos do Sol se invertem novamente, seguindo um ritmo constante. Essa alternância regular nos níveis de energia solar reverbera através de nosso sistema planetário, elevando-se e abaixando-se como os pulsos de um coração. De forma surpreendente, ainda que invisível aos nossos olhos, na Terra, nós nos alinhamos a esse compasso solar. Ainda é um mistério para nós a razão exata pela qual o Sol experimenta esses ciclos. É evidente que eles estão atrelados aos processos magnéticos internos do próprio Sol. Contudo, apesar de termos observado esses ciclos por cerca de 2 séculos e detectado sinais de seu impacto na Terra ao longo de aproximadamente 10.000 anos, ainda falta muito para compreendermos por que o ciclo solar possui essa duração específica, e não outra qualquer. Qual seria a força motriz por trás disso?
Sem respostas claras, alguns cientistas aventaram a possibilidade de uma ligação com o período orbital de Júpiter, que também é de cerca de 11 anos. Contudo, essa correlação pode ser meramente coincidência. Apesar de Júpiter ser um gigante, com uma massa que supera 2,5 vezes a soma de todos os outros planetas do Sistema Solar, e certamente exercer uma influência gravitacional sobre o Sol, sua órbita não parece ser a chave para desvendar as variações, muitas vezes imprevisíveis, do ciclo solar. Muitos aspectos do que ocorre no interior do Sol permanecem enigmáticos para nós. No entanto, a influência solar sobre a Terra é bem mais perceptível, começando pelo espaço que nos cerca. Com o aumento da relevância do espaço para nossa civilização moderna, não é surpreendente que as ejeções de massa coronal, CMES, e as tempestades solares, mais frequentes durante certas fases do ciclo solar, afetem diretamente a tecnologia espacial. Os cientistas são capazes de prever a chegada de uma tempestade solar, ou tempestade geomagnética, com dias ou até semanas de antecedência. Isso possibilita que astronautas busquem refúgio em locais seguros para se protegerem de um aumento perigoso nos níveis de radiação, e também permite que os equipamentos delicados dos satélites sejam desativados temporariamente para evitar danos. A relevância deste fenômeno reside no fato de que a radiação solar pode gerar correntes elétricas inesperadas em cabos, resultando em sobrecarga de sistemas que não foram configurados para um modo de segurança preventivo. Entretanto, há outro efeito das tempestades geomagnéticas que talvez seja menos óbvio. Essa radiação afeta diretamente a nossa atmosfera, provocando um leve aquecimento. Com o aumento da temperatura, a atmosfera se expande, o que acarreta consequências significativas para os nossos satélites. No vácuo do espaço, o arrasto é praticamente inexistente, permitindo que objetos mantenham suas órbitas quase indefinidamente. Porém, isso não é absolutamente preciso, especialmente para satélites em órbitas terrestres baixas, que precisam ajustar suas trajetórias aproximadamente 4 vezes ao ano devido à presença tênue da atmosfera. Durante uma tempestade geomagnética, essa expansão atmosférica se intensifica, obrigando satélites em órbitas baixas a realizar manobras de correção de órbita a cada 2 ou 3 semanas para compensar o aumento do atrito. E mesmo isso nem sempre é suficiente. Em 1989, uma tempestade geomagnética tão intensa derrubou a missão solar máxima da NASA devido a um acréscimo súbito na densidade atmosférica, desacelerando o satélite. Ironia do destino, a missão tinha como foco o estudo de erupções solares. Esse episódio não foi um caso isolado. O NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, é frequentemente obrigado a reposicionar centenas de satélites após cada tempestade geomagnética, devido ao deslocamento de suas órbitas originais. Além disso, a radiação pode alterar nossa ionosfera, enchendo-a de plasma carregado. Este fenômeno pode provocar um sutil efeito de distorção nas operações dos sistemas de GPS, reduzindo sua precisão de menos de 1 metro para algo em torno de 10 metros. Se você já se viu em uma situação onde o Google Maps indicava que você estava em uma rua diferente da sua real localização, uma tempestade geomagnética pode ser a responsável. As redes elétricas são preparadas a cada 11 anos para lidar com o aumento desses eventos que induzem correntes elétricas, a fim de prevenir sobrecargas. Amadores de rádio e pilotos de avião experimentam uma diminuição notável no alcance de suas comunicações de alta frequência, uma vez que as ondas de rádio são desviadas ou até completamente bloqueadas pela ionosfera carregada. Como previsto no meu horóscopo, tudo isso contribui para uma tecnologia mais falível, e com a expectativa do próximo máximo solar em 2025, sinto-me confiante na minha previsão. Por outro lado, há aspectos positivos. Com a intensificação das atividades do clima espacial, regiões como o Canadá experimentam um aumento na frequência das auroras, oferecendo espetáculos hipnotizantes no céu. Os entusiastas das auroras relatam um crescimento em suas observações, passando de algumas vezes ao ano para até 2 vezes por mês durante os períodos mais ativos do ciclo solar de 11 anos. Portanto, em relação à influência do Sol no espaço e em nossa tecnologia, você poderia pensar que é só isso. O ciclo solar pode afetar máquinas, mas não teria grande impacto em seres vivos, certo? Se é isso que você pensa, está equivocado. Não é por acaso que o restante do meu horóscopo mencionava uma saúde mais frágil. Existem evidências crescentes de que os ciclos solares podem afetar ecossistemas e espécies, inclusive os seres humanos. Certas influências dos ciclos solares são indiretas. Durante o mínimo solar no ciclo de Schwab, o Sol exerce menos pressão com seus ventos solares, o que, paradoxalmente, resulta em uma proteção reduzida da nossa heliosfera contra a radiação cósmica.
Esta radiação, extremamente energética, felizmente raramente atinge nossa atmosfera, pois é geralmente absorvida ou desviada por uma molécula de ar em seu caminho. Contudo, apenas alcançar a atmosfera já é suficiente para causar um efeito. Há uma hipótese, ainda não confirmada, de que essa radiação adicional possa estar formando núcleos de condensação na atmosfera que induzem a formação de nuvens adicionais, afetando assim o nosso clima. Mesmo que isso não ocorra, durante o máximo solar, as condições climáticas espaciais que alcançam nossa atmosfera podem causar um leve aumento nas temperaturas globais. Conforme previsto no meu horóscopo, isso resulta em um aquecimento climático. Não é uma variação drástica, menos de meio grau, e as temperaturas sempre retornam ao seu estado original. No entanto, é uma mudança suficiente para ser notada por espécies que são sensíveis à temperatura, como aquelas que a utilizam para determinar o início de seu período de acasalamento. Estudos em aves demonstraram que, em anos mais quentes, elas tendem a colocar ovos mais cedo. É fascinante notar que, em 2009, um estudo conduzido por pesquisadores na Holanda revelou algo inesperado. Os padrões de postura de ovos dos chapins azuis estavam correlacionados com o número de manchas solares. Mesmo os pesquisadores se surpreenderam com essa descoberta. Afinal, não é como se os pássaros pudessem observar o Sol e contar as manchas solares. No entanto, a relação parecia evidente, conforme observado em 5 grupos diferentes de nidificação. Esse fenômeno não se limita apenas aos chapins azuis ou a espécies como os pombos-correios, conhecidos por sua sensibilidade às variações magnéticas e que alteram suas rotas de voo conforme o ciclo solar de 11 anos. O assunto que se segue, e que meu horóscopo não mencionou, é a saúde frágil. Existem numerosos estudos sobre a influência dos ciclos solares em nós, humanos. Em 2011, uma pesquisa extensiva envolvendo quase um terço das mulheres na Holanda ao longo de 2 décadas identificou um aumento em 6 patologias cervicais logo após o máximo solar, período de maior intensidade da radiação solar. O mesmo estudo observou um homem durante o mesmo período, que, embora seja uma amostra muito menor, apresentou pequenas elevações na temperatura bucal, frequência cardíaca, pressão arterial e taxa respiratória após o máximo solar. As implicações não se restringem ao físico. Há também um impacto nos transtornos mentais. Um estudo de 2006 analisou 237 mil clientes do banco de dados do Medicaid do Maine, coletados entre 1995 e 2004. Descobriu-se que aqueles nascidos durante ciclos solares mais caóticos e energéticos exibiam uma taxa maior de transtornos mentais. É fascinante notar que, em 2009, um estudo conduzido por pesquisadores na Holanda revelou algo inesperado. Os padrões de postura de ovos dos chapins azuis estavam correlacionados com o número de manchas solares. Mesmo os pesquisadores se surpreenderam com essa descoberta. Afinal, não é como se os pássaros pudessem observar o Sol e contar as manchas solares. No entanto, a relação parecia evidente, conforme observado em 5 grupos diferentes de nidificação. Esse fenômeno não se limita apenas aos chapins azuis ou a espécies como os pombos-correios, conhecidos por sua sensibilidade às variações magnéticas e que alteram suas rotas de voo conforme o ciclo solar de 11 anos. O assunto que se segue, e que meu horóscopo não mencionou, é a saúde frágil. Existem numerosos estudos sobre a influência dos ciclos solares em nós, humanos. Em 2011, uma pesquisa extensiva envolvendo quase um terço das mulheres na Holanda ao longo de 2 décadas identificou um aumento em 6 patologias cervicais logo após o máximo solar, período de maior intensidade da radiação solar. O mesmo estudo observou um homem durante o mesmo período, que, embora seja uma amostra muito menor, apresentou pequenas elevações na temperatura bucal, frequência cardíaca, pressão arterial e taxa respiratória após o máximo solar. As implicações não se restringem ao físico. Há também um impacto nos transtornos mentais. Um estudo de 2006 analisou 237 mil clientes do banco de dados do Medicaid do Maine, coletados entre 1995 e 2004. Descobriu-se que aqueles nascidos durante ciclos solares mais caóticos e energéticos exibiam uma taxa maior de transtornos mentais. Se essa teoria for correta, então o ciclo solar vigente no momento do seu nascimento pode ter exercido uma influência significativa em toda a sua vida. Embora não seja exatamente astrologia, parece que a astrologia pode ter alguma validade, pelo menos no que diz respeito a uma estrela em particular. Contudo, é importante ressaltar que a pesquisa científica sobre este assunto ainda está em andamento e que quaisquer efeitos na saúde derivados desses ciclos solares são extremamente sutis. Como um cientista expressou, foram necessários dados de centenas de milhares de pacientes para começar a perceber um efeito na saúde.
Os ciclos solares não devem ser um impedimento para viver a vida plenamente. Atualmente, estamos nos aproximando de um máximo solar, previsto para 2025. Para aqueles preocupados, viver ou nascer durante um máximo solar não tem apenas aspectos negativos. O mesmo estudo indicou que essa radiação pode contribuir para um aumento na criatividade e adaptabilidade. Talvez tenha sido em um ciclo solar, há cerca de 80 mil anos, que o cérebro humano experimentou a primeira mutação que permitiu o pensamento abstrato e a autoconsciência. Se for o caso, se os máximos solares nos proporcionaram os meios para compreender o universo, devemos muito a eles. Sem esses ciclos, não seríamos o que somos hoje. Desejo tudo de bom a você, e até a próxima.